1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra do nosso Deus: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Oremos. Querido Deus, fala ao nosso coração neste momento por meio da Tua palavra. Esse é um tempo muito especial para nós, porque temos a possibilidade de, na Tua casa, ouvirmos a Tua voz. E queremos, Deus, que o Senhor realmente nos comunique o Teu recado, que saiamos daqui supridos, alimentados, direcionados pelas Sagradas Escrituras. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vocação é um grande privilégio. O ministério pastoral é, sem dúvida alguma, algo nobre. E nós, pastores, sabemos disso, e a igreja também, de alguma forma, ela participa desse processo na vida daqueles que recebem essa vocação ministerial. Vocação essa que a cada dia Deus tem levantado novas pessoas, e a cada dia homens, são espalhados pelo Brasil e pelo mundo para levar as boas novas de salvação como ministros do Evangelho. E o que Paulo está tratando aqui é a respeito da aprovação de um obreiro, da aprovação de um ministro. Quando você é questionado por alguém ou por você mesmo, a respeito de o que você acha do seu pastor, o seu cérebro vai tentar processar uma resposta aí para que você possa dizer ou julgar a respeito dos seus pastores. Eu quero só ampliar o conceito bíblico de pastorado. Quando nós nos referimos a ministros do Evangelho, isso não se restringe aos pastores da igreja, mas também aos presbíteros, porque biblicamente, pastor e presbítero significa exatamente a mesma coisa. Nós diferenciamos na igreja presbiteriana do Brasil os pastores docentes e os regentes. Os pastores docentes são aqueles que trabalham integralmente no ministério. Nesse caso, o reverendo Leonardo, o reverendo Guilherme e eu, nós somos os presbíteros docentes ou pastores docentes. E os presbíteros regentes ou pastores regentes são aqueles que têm as suas profissões, os seus trabalhos, mas regem a igreja, são os representantes da igreja. Então falar de ministério, falar de ministros, de pastores, envolve todo esse corpo da igreja. Mas nós podemos aplicar esse texto de Paulo também aos líderes da igreja, todos aqueles que estão envolvidos em ministérios e departamentos. E aí nós então observamos que os pastores, eles de alguma forma querem sim a aprovação. Todos nós, ministros do Evangelho, almejamos ser aprovados pela igreja, almejamos ser aprovados por aqueles irmãos que estão sob os nossos cuidados, mas o que Paulo vai chamar a atenção aqui nesse texto é que nós, como pastores, não devemos nos preocupar tanto com a aprovação da igreja. A nossa preocupação deve ser primordialmente a aprovação de Deus, e isso não pode ser confundido. Porque quando nós criamos uma expectativa de receber a aprovação de todos os membros, isso vai gerar em nós uma grande frustração e vai desfocar o nosso ministério. É impossível você agradar a cada pessoa com seu gosto pessoal. E o apóstolo Paulo, então, ele está ali naquela igreja travando um embate. O que está acontecendo com a igreja de Corinto? A igreja de Corinto começou a dar ouvidos para uma liderança que misturava os princípios bíblicos com as filosofias do tempo. Então as pessoas esses líderes, eles estavam de alguma forma distorcendo a palavra de Deus. E essa liderança, para ganhar a aprovação dos membros da igreja de Corinto,
começou a falar contra o ministério de Paulo e contra o apostolado de Paulo. Eles começaram a desprezar o apostolado de Paulo. E Paulo, então, tem como objetivo, nessa primeira epístola, e talvez com um pouco mais de ênfase na segunda epístola, defender o seu apostolado. Deixar claro para a igreja de Corinto que o apostolado dele vem do próprio Cristo. E que aqueles que estavam distorcendo não só o conhecimento à luz das Escrituras, mas também a figura do apóstolo Paulo e a importância dele dentro da igreja deveriam ser tratados. E no versículo 1, Paulo mostra isso com muita clareza. Ele começa dizendo, assim pois. Essa expressão assim pois, ela conecta o capítulo 4 com o final do capítulo 3. No final do capítulo 3, Paulo vai tratar sobre líderes que estavam sendo valorizados pela sabedoria humana. Esses líderes, de alguma forma, incentivavam a igreja a desprezar o apóstolo. A igreja, Paulo vai dizer no final do capítulo 3, ela é de Cristo. E não só a igreja é de Cristo, Paulo diz, como ele também é de Cristo. Cefas, Pedro, também é de Cristo. E Apolo também é de Cristo. Ou seja, o centro da igreja não é nem o apóstolo, o centro da igreja não são aqueles líderes, o centro da igreja é Cristo. E não só os ministros da igreja, como cada membro tem o compromisso de preservar a unidade, isso também já foi tratado aqui na epístola, preservar a unidade da igreja e a centralidade de Cristo. Se você quer ser um membro da Igreja Presbiteriana da Gávea, ativo, buscando sempre a maturidade, você vai estar a todo momento observando se nós somos uma igreja centrada em Cristo. Essa igreja não pode ter o objetivo de atender um ou outro interesse. Ela não pode ter nenhuma ênfase que não seja a centralidade de Cristo e obediência àquilo que Cristo determinou que executássemos como igreja dele. Então, meus irmãos, tanto a liderança quanto cada membro tem o compromisso de enaltecer o nome de Cristo, não só no momento de cânticos, não só no momento de culto, mas através da nossa vida, do nosso testemunho e em todas as coisas que fazemos. Daí precisamos tomar um cuidado. Cuidado na nossa relação com os ministros, cuidado na nossa relação com a liderança, porque existem dois riscos, que esse texto aqui vai nos apontar. O primeiro risco é quando nós superestimamos uma liderança, superestimamos um ministro. Nós não podemos, e esse risco ele existe, e ele é tentador, nós não podemos oferecer uma estima ao ministro além daquela que a própria Bíblia coloca. O risco é nós começarmos a idolatrar líderes, em vez de adorarmos ao dono da igreja, que é Cristo. Quando um líder ele começa a ter uma importância inflada sobre você, você precisa repensar isso. E é claro, quando eu falo de líderes, não estou me referindo apenas à liderança da Igreja Presbiteriana da Gávea, mas a tantos outros que estão aí através das plataformas virtuais, como mentores, como pessoas que orientam pastoralmente as nossas vidas. Você precisa tomar cuidado para não superestimar, mas por outro lado, outro cuidado é não subestimar, é não desprezar. Porque quando você despreza um líder, você despreza alguém que foi vocacionado por Cristo. E aí, de repente, pode vir na sua mente, pastor, mas tem tanta gente aí falando coisas tão absurdas. A gente vai ver aqui no final desse texto como essas pessoas vão ser tratadas. A nossa preocupação é vivermos uma vida centrada em Jesus e ter uma liderança que também tem essa mesma mentalidade. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Esse ministro de Cristo, a palavra ministro aqui é servos de Cristo. Nós somos servos de Cristo e não senhores da igreja. Existe uma diferença muito grande. Uma das grandes heranças da reforma foi neutralizar clero dos leigos. Não existe isso na igreja reformada. Não existe um padrão elevado de crente que faz parte do clero na igreja reformada. Todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós
nos equivalemos em Cristo Jesus. Isso é muito claro nas Sagradas Escrituras. É claro que tem o chamado, a vocação, o pastorado, mas nós estamos em pé de igualdade. Paulo vai dizer isso com muita clareza em Romanos, capítulo 3, verso 9. Todos pecaram, a uma se fizeram inúteis. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus igualmente. Então, não tem ninguém acima e nem abaixo. Dentro da igreja de Cristo, todos pertencem ao corpo de Cristo, igualmente. Isso é muito importante. E nós somos servos. E Paulo está dizendo, olha, os ministros são servos. A palavra que ele usa aqui no grego é hiperestai, que significa um servo que está sob o seu senhor. Então, nós como ministros do Evangelho estamos debaixo do governo de Deus. E como que a igreja pode ajudar os seus ministros? Auxiliando-os a viver debaixo do senhorio de Cristo, orando para que eles permaneçam debaixo do senhorio de Cristo. E quem são esses servos? Essa palavra, ministros, aqui, hiperestai no grego, era usada para aqueles que remavam nos convés dos navios. Eles nem apareciam, eles estavam ali se esforçando para fazer com que o navio avançasse em alto mar. Esse é o papel dos ministros da igreja. Nós estamos trabalhando intensamente para que a igreja de Cristo seja preparada para encontrar o seu noivo, para encontrar a Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, como uma igreja imaculada, uma igreja que está buscando a santificação, uma igreja que está buscando a obediência àquilo que o próprio Cristo estabeleceu. Esse é o nosso papel. Nós devemos então nos envolver como servos nesta proposta. Os apóstolos, está muito claro nesse texto, Paulo argumenta, eles são servos e são despenseiros. O que isso significa? Jesus Cristo confiou a sua casa, despenseiros, dispensa, vem ali do ambiente familiar. Jesus Cristo confiou a sua casa aos pastores, aos ministros. É como se não. Jesus Cristo, ele compra a igreja. Você que está aqui hoje, confessa Jesus como Senhor e Salvador, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E você então é uma propriedade de Jesus. Jesus é o seu dono. Paulo vai falar aos Efésios que você tem um selo, você está carimbado, marcado. Você é propriedade exclusiva de Cristo, diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2. Então, você precisa entender isso, você tem um valor muito grande, seu valor está no Cristo crucificado que derramou o seu sangue precioso. Você é um filho de Deus, e nós então, como ministros do Evangelho, somos chamados para cuidar de você. É como se Deus desse a chave da casa, da igreja, e dissesse, pastores, cuidem do meu rebanho. O rebanho não é nosso. Pedro também vai alertar no capítulo 5, que nós estamos lidando com um rebanho que é de Cristo. E por isso devemos pastorear para agradar não aquilo que nós estabelecemos como proposta para a igreja, mas devemos agradar ao Senhor da igreja. Esse é o nosso papel. E aí Paulo diz que esses dispenseiros, eles devem anunciar os mistérios de Deus. E que mistérios são esses? Já falamos em outro sermão que essa palavra vai ser muito usada em Coríntios, e nessa primeira epístola, porque a cidade de Corinto gostava muito da palavra mistérios por causa das religiões de mistério que haviam ali. Mas quando Paulo usa aqui que nós, como ministros, somos aqueles que são chamados para proclamar os mistérios de Deus, não é que nós temos acesso a mistérios do Senhor que a igreja não tem. E aí isso vai nos dar um superpoder. Eu vou te contar um mistério de Deus. Tem mistério do Senhor para você hoje aqui, Não é nesse aspecto não, viu, irmão? Não tem mistério nenhum para você hoje, a não ser aquele que já foi revelado por meio das Escrituras. Qual é o grande mistério que Paulo vai tratar aqui na primeira epístola aos Coríntios? É o Evangelho do Senhor Jesus, o amor de Deus revelado em Cristo. Esse é o grande mistério que o mundo não consegue acessar, o mundo não consegue compreender intelectualmente. E Jesus então, ele chama os seus apóstolos para que esses apóstolos pudessem proclamar isso ali no começo da igreja, e isso então continua sendo proclamado através da igreja nas outras eras e também através dos seus ministros. Os mistérios de Deus se referem à redenção que é revelada em Cristo Jesus. Aí no verso 2, o apóstolo Paulo vai continuar a sua argumentação dizendo, ora, além disso,
O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus quer dos pastores da igreja, dos presbíteros da igreja, da liderança, dos diáconos, é que eles sejam encontrados fiéis. O propósito do ministro é a glória de Cristo e a edificação da igreja. Para isso, ele precisa ser fiel. Aqui está no singular. No versículo 1, Paulo trata no plural, que os ministros são dispenseiros, mas agora ele diz, olha, a fidelidade do ministro depende de cada um. Cada pastor, cada presbítero, cada líder é responsável pela sua fidelidade. Não tem como nós cobrarmos a fidelidade do outro e nem acessar para saber se todos estão sendo fiéis ou não. Quem acessa é o próprio Deus. Quem vai estabelecer a fidelidade de um ministro, de um dispenseiro, é o próprio Senhor da igreja, e não o ministro, como a gente vai ver aqui adiante. Por isso, a fidelidade que Paulo está tratando aqui é a integridade de consciência. O que significa integridade de consciência? A gente pode ir lá em João 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana. Aquela mulher está preocupada, ela quer saber aonde se deve adorar. Senhor, eu devo adorar aonde? No Monte Gerizim? Ou eu devo adorar em Jerusalém? Jesus fala, não importa onde você vai adorar, o que importa é se você adora em espírito e em verdade. O que é uma adoração em espírito e em verdade? É uma adoração que envolve todo o seu ser. O ministro, ele não pode cuidar apenas dos aspectos religiosos, ele não é um profissional, ele não é alguém que vem aqui na igreja, cumpre a sua demanda do dia, cumpre a sua responsabilidade, quando ele sai daqui ele se desconecta disso. Não, a vida dele é uma vida, e não só dele, mas de cada membro também, uma vida consagrada, é uma vida que é avaliada não por aquilo que fala, não pelo que os outros veem, mas ela é avaliada pelo Senhor da igreja. O Senhor da igreja sonda os nossos corações, e Ele sabe o quanto nós estamos sendo íntegros, fiéis ou não. Isso é complexo, porque também corremos o risco, como líderes da igreja, de vivermos como os fariseus na época de Jesus, que cobravam uma coisa das pessoas e eles mesmos não viviam aquilo. Jesus conhecia os corações daquela liderança, e Jesus é duro com aquela liderança, porque Jesus via uma incoerência entre o que eles falavam e o que eles faziam. Por isso, fidelidade aqui significa você ser completo, íntegro. O ministro precisa ser aprovado por Deus na igreja, na sua casa, nos seus negócios, na vizinhança, por onde ele anda. Deus precisa observar o seu comportamento, Deus observa o seu comportamento e vê se a sua consciência é uma consciência íntegra em todas as coisas. Agostinho, ele vai falar o seguinte: os mercenários estão entre os lobos e os bons mestres. Quem são os mercenários? São aqueles que confundem o rebanho. Eles confundem o rebanho porque eles são bons mestres vestidos de lobos. Então o rebanho fica sem saber, porque eles até, no caso aqui de Corinto, eles eram eloquentes, eles tinham uma boa oratória, eles eram convincentes, mas eles estavam pregando um outro evangelho, eles estavam desprezando o apostolado de Paulo. Então nós precisamos observar o conteúdo, precisamos estar atentos àquilo que os ministros pregam, àquilo que eles falam. Mais uma vez ressalto, não só aqui na igreja local, como também nos múltiplos canais virtuais que nós temos acesso hoje. E tomar cuidado, porque tem muito bom mestre, muita gente que tem o poder da oratória, mas quando você observa a vida, é uma vida incoerente com aquilo que se prega. A fidelidade é abrir mão dos interesses pessoais e desenvolver uma lealdade sacrificial a Cristo. Por isso, irmãos, o versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que, todavia, a ele muito pouco se importava ser julgado por tribunal humano ou pela igreja. E ele diz, tão pouco eu julgo a mim mesmo. Esse versículo 3, ele pode soar aos nossos ouvidos numa leitura superficial, como Paulo sendo arrogante, como se ele dissesse, olha, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui, ninguém pode me julgar aqui na igreja, nem eu mesmo me julgo,
tá? E nem tribunal humano, como se ele estivesse acima das leis. Não é isso que Paulo quer dizer aqui. É exatamente o contrário. A primeira coisa que nós precisamos analisar para entender o versículo 3 é que Paulo não está tratando de comportamento. Não é comportamento aqui o tema central. Comportamento errado, como se Paulo estivesse fazendo coisas erradas, a igreja está julgando ele não está aceitando o julgamento da igreja. Não é essa linha. Porque toda vez que alguém tem um comportamento que vai contra a palavra de Deus, a Bíblia vai ter inúmeros versículos dizendo que essa pessoa precisa ser admoestada, exortada, tratada, disciplinada. E isso se refere aos membros e também à liderança. Então, se você observar qualquer comportamento que vai contra a Bíblia, contra o Evangelho, na sua liderança ou entre vocês como membros da igreja, isso precisa ser pontuado com amor, com carinho, mas precisa ser pontuado. Não é de comportamento que Paulo está tratando aqui. Paulo está tratando de status. O problema é que o apostolado dele está sendo atacado. A vocação dele está sendo confrontada e sendo colocada em dúvida. Nesse ponto, o apóstolo Paulo diz: não me importa ser julgado por vocês. Não são vocês que vão dizer que eu não sou apóstolo. Por que Paulo faz essa colocação? Porque ele sabe quem chamou ele para ser apóstolo. E quem chamou ele para ser apóstolo foi Cristo. E uma vez que ele foi chamado para ser apóstolo por meio de Cristo, pouco importa o julgamento da igreja. Assim como a liderança. Uma vez que a liderança da igreja ela é colocada por Cristo, não existe a possibilidade de você questionar a liderança como líderes da igreja. E aí eu queria ressaltar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós, como igreja presbiteriana, temos muitos defeitos e podemos tratar de alguns deles em outro momento. Até porque não somos uma igreja perfeita. Aliás, o primeiro ponto da reforma dos 5 pontos do calvinismo é a depravação total do homem. Então a gente já entra admitindo que é pecador. Mas tem uma coisa na Igreja Presbiteriana do Brasil que contribui muito para que os ministros tomem cuidado com o poder. Na Igreja Presbiteriana do Brasil não há concentração de poder nas mãos do ministro. É uma igreja representativa. E quem coloca a liderança, quem elege esses líderes é a igreja. Então nós temos um conselho aqui na Gávea que não está lá porque aqui tem um soberano na igreja que diz: olha, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Não, Deus usa a igreja para eleger esses representantes. Os pastores são eleitos pela igreja. Isso faz com que nós tenhamos uma igreja onde o poder de alguma forma é diluído entre todos os membros. E não há então uma concentração de poder numa pessoa. É claro que o nosso coração, rebelde como é, em alguns casos, em algumas situações, pode até tentar manter essa concentração. Mas não é possível. Porque é uma igreja onde todos estão debaixo de uma autoridade superior. Se nós fazemos alguma coisa que não deveríamos, tem um presbitério para avaliar esse nosso comportamento. Se o presbitério faz alguma coisa que não deveria, tem o sínodo para avaliar. Se o sínodo faz alguma coisa que não deveria, tem o Supremo Concílio para avaliar. E assim a gente vai se vigiando. Agora, imagina uma igreja que não tem essa estrutura. Imagina uma igreja que tem um líder. E ele diz o que é, o que não é, o que faz, o que não faz. E todo mundo tem que obedecer. E nós sabemos que não são poucas igrejas hoje que têm esse tipo de liderança. Teve uma época, uns 20 e poucos anos atrás, não sei quantos vão lembrar, que surgiu no Brasil um sujeito dizendo que ele era apóstolo. E é interessante, porque até recentemente na história, 2000 anos de igreja, até alguns anos, não tinha ninguém reivindicando apostolado. Aí uns 20 e poucos anos atrás, um indivíduo aqui no Brasil resolveu dizer: eu sou apóstolo. É claro que biblicamente não tem fundamento nenhum para isso, porque para ser apóstolo, uma das características é ser chamado pelo próprio Cristo. Então Cristo tinha que estar vivo hoje aqui entre nós para chamar o indivíduo. Então não tem como ter apóstolo. Mas esse indivíduo, quando ele evoca para si o apostolado, ele está dizendo o quê? Eu sou a autoridade máxima. Eu digo e todo mundo obedece. Então, ninguém podia questioná-lo, porque ele era a voz de Deus na terra. Só que a moda pegou. E começou a ter no Brasil um monte de apóstolos. Apóstolo para lá, apóstolo para cá, apostila.
E aí esse pastor entrou em crise, provavelmente. Eu não o conheci, né? Mas provavelmente ele entrou em crise. Vamos, peraí, eu era apóstolo para mandar, para ninguém estar acima de mim, agora tem um monte de apóstolo. E aí ele se autodenominou de pai apóstolo, o pai dos apóstolos. Quer mais? Pai apóstolo. Tamanho o desejo dele de ser o último a dar a palavra. Meus irmãos, fiquem atentos. Na igreja, quem tem que dar a última palavra é Cristo, é a Bíblia, é as Sagradas Escrituras. Você, como membro, tem que contribuir com a sua liderança para que ela continue andando centrada nas Escrituras, não só com uma exposição aprovada, mas com uma vida que confirma a exposição. Esse é o nosso grande desafio. Por isso que o ministério ele tem o seu peso. Richard Baxter vai falar exatamente sobre isso. O pastor aprovado, ele precisa ser referência para a igreja. Gente, isso é pesado. Ore pelos seus pastores. É como se o pastor dissesse: eu quero que vocês tenham uma vida com Cristo assim como eu tenho procurado ter. Misericórdia. Nós somos chamados para servir a Cristo. A glória precisa ser dele e não nossa. E aí Calvino vai dizer o seguinte: é prerrogativa de Deus determinar o valor de cada pessoa e que gênero de honra essa pessoa merece. Não está nas mãos da igreja determinar o valor de honra de um ministro ou de outro. Isso está nas mãos de Deus. Paulo não estava preocupado em ser julgado por aquela igreja. Paulo não estava preocupado em ser julgado por si, porque ele sabe, versículo 4 vai nos mostrar isso, que ele vai ter que enfrentar um julgamento muito mais severo do que o da igreja e o seu próprio julgamento. Versículo 4 diz: porque de nada me argue a consciência. O que Paulo está dizendo aqui? Minha consciência está tranquila, eu estou em paz. É muito bom termos paz de coração, principalmente no que trata ao nosso trabalho na igreja. Jó também tinha paz diante de toda aquela tempestade. Por isso que o livro de Jó começa dizendo que ele era um homem fiel, temente a Deus. E no meio daquela tribulação toda, Jó argumenta no capítulo 27, verso 6, a minha justiça me apagarei e não a largarei. Apegarei. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Quando Jó olha para dentro de si, ele fala: eu estou passando por essa provação, mas eu estou tranquilo, que eu procurei viver centrado em Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou tranquilo quanto ao meu apostolado. Eu sei que eu tenho procurado viver centrado em Cristo e para a glória de Cristo. Não me importo com o julgamento de vocês, não me importo nem com o meu próprio julgamento. E aí, a segunda parte do verso 4 vai dizer: contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Não é que Paulo está tranquilo, soberbo, arrogante, se achando superior aos outros, não. Eu não quero saber do julgamento de vocês, não. O que Paulo está dizendo é: o julgamento de vocês quanto ao meu status de apóstolo não me pesa, não me preocupo com ele e nem com o meu próprio. Mas eu também sei que eu não posso ser justificado, porque Paulo tinha consciência que o coração dele era enganoso. Às vezes a consciência está limpa porque não está tendo condição de avaliar segundo os critérios que Deus estabelece. Então tem muita gente que fala: pô, estou tranquilo, comigo está tudo certo. A pergunta é se o indivíduo está avaliando de acordo com o padrão de Deus. E aí Paulo fala, aliás, a gente então entende que essa avaliação de Paulo não pode justificá-lo, porque ele sabe que é uma avaliação prejudicada, como escreve o autor de Provérbios, capítulo 21, verso 2: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Deus trata dos nossos corações. Às vezes, aos nossos próprios olhos, o nosso ministério está indo de vento em popa, mas Deus conhece o íntimo da nossa alma, e é ali que Ele nos chama para conversar. Por isso que o final do versículo 4 é essencial no texto, porque vai dizer: quem me julga é o
Senhor. Eu pergunto para a igreja: é mais tranquilo, produz mais alívio ser julgado por vocês ou por Deus? Eu prefiro ser julgado por vocês. Pode falar. Porque o Senhor, Ele vai aonde nem eu mesmo vou. O Senhor, Ele retira do meu íntimo questões que ninguém consegue enxergar. E Deus expõe e fala: olha aqui, que vergonha, né, reverendo? O Senhor tem um julgamento que é severo, que é profundo e que é justo. E aí, meus irmãos, John Albert Bendel, ele vai dizer o seguinte: aquele cuja consciência o acusa é que procura atuar como juiz de sua própria causa. Em outras palavras, o que Bendel está falando é: quem se justifica muito é que tem culpa no cartório. Quando você começa a se explicar demais, é porque tem alguma coisa que você está querendo justificar. E ele fala isso exatamente se referindo ao cuidado que nós, como ministros, mas também como crentes, devemos ter. Se o nosso coração é enganoso, se é Deus quem nos julga, talvez a gente deveria refletir um pouco mais quando nos organizamos para nos justificar diante de uma situação. Por isso que Paulo diz: nem por isso me dou por justificado. Ou seja, eu não quero me justificar diante de vocês, porque é possível que o meu julgamento esteja equivocado quanto a mim mesmo. E aí ele termina o versículo 5 de uma maneira sublime, dizendo: portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Em relação à posição de liderança, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios e também de departamentos, outros pastores de outras igrejas, que às vezes a gente questiona, julga, a posição que aquele indivíduo está ocupando e às vezes o mal que ele está fazendo para a igreja. O que Paulo está dizendo é: fique tranquilo, descanse, porque o julgamento do Senhor vai chegar. E quando Jesus voltar, não só Paulo, é bom lembrar a igreja disso, mas também a igreja de Corinto será julgada. Deus trará à luz tudo aquilo que está escondido. Às vezes o indivíduo pode esconder, mas Deus vai revelar. Essa é uma das preocupações que o apóstolo tem aqui. Um dia virá à tona toda a verdade. E nesse dia, todos os segredos serão descobertos. Deus revelará o seu louvor a cada crente. A palavra louvor aqui, ela significa elogio. Deus vai apontar o que de bom cada um fez. Servo bom e fiel, foste fiel até a morte. Deus vai elogiar o trabalho de cada um. Deixa que Deus resolve. Deixa que o tribunal de Deus julga. Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, diz o Senhor Jesus, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Todos nós estaremos um dia diante do tribunal de Deus. Calvino comenta esse versículo dizendo: quando deixamos a questão de nosso louvor nas mãos de Deus, desconsideramos a fútil aclamação dos homens e os aplausos humanos. Paulo não está preocupado com os aplausos da igreja de Corinto. Paulo não está preocupado com a aprovação da igreja em primeira instância. Paulo está atento àquele que é o Senhor da igreja. E ele quer agradar ao Senhor, porque ele quer receber o elogio do Senhor. Esse é um desafio para nós. Desafio para nós. Não temos que ter louvores de homens, elogios de homens.
e por outro lado sermos reprovados por Deus. Muito mais nos importa a aprovação de Deus do que dos homens. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Dessa forma, nós concluímos. Se existe alguma expectativa no seu coração de que nós, como ministros do Evangelho, na Igreja Presbiteriana da Gávea, vamos conseguir agradar o seu coração, eu tenho uma péssima notícia para você. A gente jamais vai conseguir corresponder aos desejos de cada membro. Seria insuportável para o nosso ministério buscar a aprovação de todo mundo, de cada um na sua especificidade. Nosso objetivo como ministros do Evangelho é a aprovação de Cristo. E vocês podem nos ajudar nisso, orando por nós. Vocês podem nos ajudar nisso, nos orientando quando necessário for, admoestando quando preciso. Mas é importante nos atentarmos que, como ministros do Evangelho, nós temos que agradar ao Senhor. É a aprovação dele que nós buscamos, e não a aprovação da igreja em primeira instância. E não só nós, como cada um dos membros, devem buscar a aprovação de Cristo, e não a aprovação de outro. Que o Santo Espírito de Deus nos ajude nessa árdua tarefa que é não nos preocuparmos com aprovações humanas ou reprovações, mas nos preocuparmos e nos atentarmos à aprovação daquele que é o Senhor da igreja e nos chamou para sermos seus ministros e dispenseiros do seu Evangelho. Que Ele nos capacite nesse processo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por pertencer a uma igreja que procura andar de acordo com a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos vocacionou como pastores, presbíteros, diáconos, líderes, membros do Teu corpo, e fomos chamados, todos, para exaltarmos o único que é o Senhor da igreja, Jesus Cristo, o cabeça, aquele que dá as ordens e a gente cumpre, aquele que aponta o caminho e a gente segue. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que a igreja da Gávea continue firme na Tua palavra. Eu rogo para que o Senhor esteja com cada um dos pastores, dos presbíteros, para que, como ministros do Evangelho, sejamos referência para a Tua igreja. Ajuda-nos, Deus, nesse processo. Que o Senhor, quando chegarmos na Tua presença diante do Teu tribunal, diga para nós que fomos servos bons e fiéis. Mas isso só acontecerá se o Teu Santo Espírito nos auxiliar nesta jornada. Por isso clamamos, ó Espírito de Deus, derrame sobre nós o Teu poder, para que sejamos pessoas aprovadas, não pelos homens, mas pelo Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém.